boa tarde. Vamos para mais uma etapa da minha oficina Fotografia em Foco para vocês. E novamente só falando que eu não tô com a máscara, porque eu estou absolutamente sozinha no meu quarto. Então eu vou, para poder a comunicação ser mais efetiva, guardar a máscara. Não tem como a gente falar de fotografia, né, de uma forma um tantinho mais ampla, porque essa oficina relativamente é curta, sem falar da história da fotografia, algo que revolucionou a sociedade pós-moderna, que hoje é tão comum na nossa vida, mas é algo tão mágico, tão intrigante, tão misterioso quanto essa coisa da fotografia, de eu poder registrar minha imagem aqui para vocês, transferir minha imagem, né, através da luz, né? Eu já falo sobre isso. Então, eu vou falar um pouco da história, como que isso aconteceu ao longo dos anos. E para começar, eu vou usar a etimologia. Porque eu uso muito a etimologia para o meu conhecimento, porque eu acho que ela decodifica, ela explica de uma forma muito simplificada, parece estranho, parece super intelectualizado, né, a questão da etimologia, mas não é algo que decodifica a palavra, a raiz da palavra, e acaba nos ensinando a essência da coisa. O que é etimologia, né? Então, etimologia é a origem, raiz e princípio de onde se deriva alguma palavra. Então eu vi aqui no site, na internet, no site dicionarioetimológico.com.br, e pesquisei, para começar a história da fotografia, a palavra fotografia, que seria do grego fosgrafien, que significa literalmente marcar a luz, registrar a luz ou desenhar na luz. A palavra grega é formada a partir da junção de dois elementos, fos e foto, que significa luz, e grafien, que significa marcar, desenhar ou registrar. Eu gosto muito de usar a ideia da escrita fotografia, a escrita pela luz. Você escrever uma imagem, um objeto, seja lá o que for, pela luz, né? E agora, eu não tenho como fugir disso, eu acho um tanto massificante, né, você contar a história, mas eu não tenho como não usar de um instrumento para que eu possa me legitimar da história da fotografia. Então eu vou usar nesse momento a história da fotografia contada por esse livro aqui, a capa dele, tudo sobre fotografia. Tá em verso ali, mas é de Michel Busselli, tudo sobre fotografia. Aqui eu vou falar um pouco da história da fotografia e também outra pesquisa que eu fiz sobre a história da fotografia e gostei muito, tá no site pointdaarte.webnode.com.br, que é aqui a história das artes visuais e fala da história da fotografia de uma forma bem legal. Também vou ver se eu consigo trabalhar um pouquinho esse site com vocês. Então vamos lá. A história da fotografia, os pioneiros. A primeira pessoa no mundo a tirar uma verdadeira fotografia, se a definirmos como uma imagem inalterável, produzida pela ação direta da luz, foi Joseph Nicéphore Niepce, em 1826. Ele conseguiu reproduzir, após 10 anos de experiências, a vista descortinada da janela do sótão de sua casa. Oriundo da Borgonha, Niepce era um homem arredio, dedicado à invenção de aparelhos técnicos e interessara-se pela produção de imagens por processos mecânicos através da ação da luz em 1816. 3 anos depois de começar a trabalhar com litografia. Litografia é um processo de impressão de coisas escritas e desenhadas, né? É um processo de impressão. O resultado de suas primeiras tentativas foram negativos de baixa densidade, expostos sobre papel tratado com cloreto de prata e precariamente fixados com ácido nítrico. E já em 1822 ele optara por um verniz de asfalto, entre parênteses betume da Judéia,
aplicado sobre vidro, além de uma mistura de óleos destinada a fixar a imagem. Com esses materiais, obteve a fotografia das construções vistas da janela de sua sala de trabalho após uma exposição de 8 horas. Contudo, aquele sistema heliográfico era inadequado para a fotografia comum, e a descoberta decisiva seria feita por um cavalheiro muito mais cosmopolita, Louis Daguerre, na verdade. Ela ocorreu em 1835, quando Daguerre apanhou uma chapa revestida com prata e sensibilizada com um iodeto de prata e que, apesar de exposta, não apresentara sequer vestígio de uma imagem e guardou-a displicentemente em um armário. Ao abri-lo, no dia seguinte, porém, encontrou sobre ela uma imagem revelada. Imagina que coisa mais louca. O francês, no caso, vê a imagem revelada. Criou-se uma lenda em torno da origem do misterioso agente revelador, o vapor de mercúrio, sendo atribuído a um termômetro quebrado. Entretanto, é mais provável que Daguerre tenha despendido algum tempo na busca daquele elemento vital, recorrendo a um sistema de eliminação. Em 1837, ele já havia padronizado esse processo, no qual usava chapas de cobre sensibilizadas com prata e tratada com vapores de iodo e revelada a imagem latente, expondo a ação do mercúrio aquecido. Para tornar a imagem inalterável, bastava simplesmente submergi-la em uma solução aquecida de sal de cozinha. Aqui você pode observar várias imagens, né? Louis Jacques de Daguerre é um livro bem interessante. E hoje em dia a gente tem acesso a todo tipo de informação, tanto na internet quanto na questão dos livros. Eu vou agora trazer dados um pouco mais assim atuais. A fotografia, então, como produto de consumo, ela começou mesmo a se popularizar em 1888. A empresa Kodak, que todo mundo conhece, ou acredito que todo mundo conheça, né? Um nome tão forte. Eu usei muito na minha máquina fotográfica, que é essa aqui, só um momento. Eu usei muito filmes Kodak aqui, né? Que são as máquinas analógicas. Fiz fotos belíssimas com essa maquininha. Ela fez parte de 80 a 90, década de 80, década de 90 da história dos nossos familiares. E eu registrei, né, muitos materiais aqui fotográficos. Pois bem, a empresa Kodak abriu as portas com um discurso de marketing onde todos podiam tirar suas fotos sem necessitar de fotografias profissionais, com a introdução da câmera tipo caixão e pelo filme em rolos substituíveis criado por George Eastman. Desde então, o mercado fotográfico tem experimentado uma crescente evolução tecnológica, vídeo e celulares. Eu acho revolucionário. Com o estabelecimento do filme colorido como padrão e o foco automático ou exposição automática. Essas inovações indubitavelmente facilitaram a captação da imagem, melhoraram a qualidade de reprodução, a rapidez do processamento, mas muito pouco foi alterado nos princípios básicos da fotografia. Olha que interessante. E a grande mudança recente, produzida a partir do século XX, foi a digitalização dos sistemas fotográficos. Então a gente vinha do processo analógico, né, ali manual, e daí depois a gente partiu para a digitalização dos sistemas fotográficos. A fotografia digital mudou paradigmas, modelos no mundo da fotografia, minimizando custos, reduzindo etapas, acelerando o processo e facilitando a produção, manipulação, armazenamento e transmissão de imagens pelo mundo. O aperfeiçoamento da tecnologia e de reprodução de imagens digitais tem quebrado barreiras de restrição em relação a esse sistema por setores que ainda prestigiam o tradicional filme. Eu gosto muito, sabe? Não vou negar, do filme tradicional. E assim, irreversivelmente, ampliando o domínio da fotografia digital. Então, o que eu quero colocar com isso, né? A história da fotografia, que pincelada rapidamente, né? Não tenho como abordar
tão grande assunto, né? Tem várias vertentes. Ela é riquíssima. Mas o que eu posso dizer, partindo de mim, que hoje você, todos nós temos um instrumento revolucionário. Todo mundo tem acesso a essa tecnologia, a fotografia. Por exemplo, para eu poder filmar na década de 90 era bem mais complicado. Você tinha que ter a filmadora com filme, era tudo mais caro. Então, hoje a gente pode, com essa revolução pela história da fotografia, por esses pioneiros, ter esse instrumento maravilhoso, mágico de captação de fotos, que é o teu aparelhinho celular. Então, eu continuo te estimulando a você pensar, refletir sobre a questão da fotografia. Nas 2 próximas aulas, duas oficinas, né, vamos chamar assim, eu vou falar um pouquinho sobre enquadramento e um pouco sobre a linguagem fotográfica, você lê uma imagem, que eu acho bem interessante, que é você como ler aquela imagem, né? Eu, como jornalista, trabalho a leitura muito de imagem. Como você poder também... O que você quer dizer? Como contextualizar? Como você pode aprender dentro da história? Tantas coisas que a fotografia pode nos revelar. É isso. Muito obrigada pela atenção. E logo eu volto com mais conteúdo referente à fotografia em foco.